Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos e dessa vez estamos no nosso lar, na nossa casa, que é a sua casa, a nossa casa. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início a esse culto de adoração a Deus. Compartilhando com os irmãos a mesma alegria e esperança que temos no Senhor Jesus. Eu estou no meu lar, você no seu, cada um em sua casa, mas juntos podemos compartilhar as bênçãos de Deus através da mídia. Não é uma coisa que gostaríamos, mas o tempo faz necessário. Então vamos orar a Deus. Você que está acompanhando essa transmissão ao vivo, nós somos da Assembleia de Deus, do Ministério Belém, e nós estamos em Pindamonhangaba, no bairro Jardim Morumbi. A nossa igreja está situada ali na rua Sargento Elias Pereira do Reis, 142. Eu tenho certeza que um dia você poderá estar conosco ali, na nossa igreja. Nós vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, nós te louvamos, te adoramos e te bendizemos, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. Queremos pedir a Ti, ó Deus, que Teu Santo Espírito venha nos consolar, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, nos orientar através, ó Deus, da palavra santa, da Tua palavra, e que o Senhor console os corações, as famílias, cada lar, cada alma, Senhor, cada vida, cada jovem, criança, pai e mãe. Eu quero pedir a Ti, ó Deus, o Deus onipresente, presente aqui conosco e também na casa dos Teus filhos, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, nos dê orientação, faça de mim, ó Deus, um vaso para transmitir a Tua palavra aos Teus servos e aos Teus filhos. Amém. Nós vamos, como de costume, nós vamos adorar a Deus com um hino da nossa harpa cristã. Você que tem a harpa cristã, eu quero convidar você que abra e nós vamos adorar a Deus com o hino 186. 186 da nossa harpa cristã. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu coragem, valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor, Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor,
até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Um hino maravilhoso, irmãos, composto por Paulo Leivas Macalão. Queridos, nós acabamos de adorar ao Senhor e eu quero convidar a você que está no seu lar, na sua casa, pegue a sua Bíblia e vamos fazer uma reflexão numa palavra bem conhecida, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto para os nossos corações, porque eu tenho certeza de que Deus está falando conosco. Quero compartilhar com vocês o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Há alguns versículos que diz assim, a partir do versículo 22. Diz assim o texto da palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da meia-noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Esta expressiva e linda palavra de Deus traz para nós, irmãos, um conforto imensurável. Eu estou me reportando e tentando visualizar, irmãos, o desespero daqueles homens que, sobre a ordem de Deus, estavam atravessando o mar da Galileia. Interessante é que eles tinham que sair de um lado para chegar ao outro lado. Eles tinham que remar até de Betsaida, perto de Cafarnaum, na planície de Genezaré. Eles receberam uma ordem de Deus, debaixo da ordem de Deus. Mateus, ele deixa bem claro, irmãos,
que Jesus deu a ordem que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Se lermos o texto sagrado, um capítulo antes, vamos perceber que Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. Estavam com seus discípulos e aquela grande multidão seguindo. E Jesus chega na beira do lago e fala para os seus discípulos, dando uma ordem. A primeira palavra que me surge na mente, irmãos, a primeira verdade implícita nesse texto, é que quando nós estamos debaixo da ordem de Deus, sobre o comando de Deus, sobre a promessa de Deus, temos que ter a confiança naquele que nos chamou, naquele que nos resgatou, naquele que deu a sua vida por mim e por você. Os discípulos já estavam com Jesus caminhando há mais de 2 anos. Eu não sei quantos anos é que você tem de evangelho, quanto tempo que você está caminhando com o Senhor Jesus, mas aqui os discípulos receberam do Senhor esta ordem, e debaixo desta ordem, debaixo da palavra de Deus, eles começaram a atravessar o mar. Podemos entender e aplicar para os dias de hoje que seria nós, os discípulos, e atravessando esse mar, essa dificuldade que nós estamos enfrentando. Porque o mar aqui, ele representa as dificuldades, os problemas, as crises. E diz o texto no versículo 23, que Jesus despediu a multidão e a primeira coisa que ele fez, ele foi para o monte orar. É claro que precisamos lembrar que a geografia de Jerusalém era composta de montes, não eram planícies. E a primeira coisa que Jesus fez foi para o monte orar à parte. E isso, o tempo foi se passando, até que os discípulos, o texto fala no versículo 24, que os discípulos já estavam no meio do lago, já estavam na metade da caminhada. Vamos lembrar bem que o autor sagrado, ele refere-se quando os discípulos estão atravessando o mar e Jesus, apesar de não estar fisicamente, estava no monte orando, intercedendo e falando com o Pai. E eu tenho certeza absoluta, enquanto os discípulos estavam atravessando o mar e já estavam no meio do mar, Jesus estava olhando para eles, porque ele é onipresente, onisciente e onipotente. Esses atributos de Deus. Enquanto os discípulos já estavam no meio do mar, diz o texto da palavra de Deus, no meio do mar, sem Jesus no barco, fisicamente. Diz o texto que de repente houve uma mudança. Uma mudança, uma corrente de ar, um vento que começou a assolar o barco aonde eles estavam e, consequentemente, esse vento fez o mar ficar agitado e diz o texto que eles remavam contra o vento. É fácil fazer o que eles estavam enfrentando. Quando as coisas estão ao seu favor, parece que tudo vai se resolvendo. Quando as coisas estão ao seu favor, você consegue pensar, você consegue sonhar. Mas quando nós estamos, irmãos, navegando ou caminhando e as coisas estão ao contrário, quer dizer, nada está
acontecendo da maneira que eu penso, da maneira que eu imagino, da maneira que eu quero, o conflito começa a haver entre nós. Um conflito com nós mesmos. Porque aqui os discípulos estavam num barco, todos reunidos, mas a verdade é que eles estavam na dependência de Deus, debaixo da ordem de Deus. Quando você está debaixo de uma ordem, de uma chamada de Deus, isso tem que vir à tona. Você tem que parar e controlar a sua mente e se lembrar de que Jesus está nesse barco. Hoje ele não está aqui fisicamente, ele está presente em nosso meio. Mas nesse caso, nem o tempo começou a dar conta da situação que eles estavam vivendo. Por quê? Porque quanto mais eles remavam, mais eles se esgotavam, porque o vento era contrário, e nesse caso o tempo não resolvia. Primeiro, porque eles não conseguiam atravessar o mar. Segundo, porque o vento, quanto mais força eles faziam, mais eles se cansavam. É claro, irmãos, que podemos entender aqui que quando nós estamos numa situação de provação, ou nessa situação de isolamento que estamos vivendo, que é uma coisa que nunca pensávamos ou que nunca desejávamos, imagine nós, irmãos, estar transmitindo essa palavra para alcançar você que está no seu lar e sem poder pegar na sua mão ou dar um abraço e compartilhar esse calor, esse amor, essa comunhão, essa koinonia, sem poder fazer isso simplesmente pela fé, eu entendendo que você está no seu lar e eu na minha casa, mas isso não é uma vida de pastor, isso não é uma vida pastoral, né? Pastor é uma vida presente, é de contato com as pessoas, nós somos seres sociáveis, há essa necessidade de tocarmos, de relacionarmos, mas essa coisa virtual hoje se faz necessária. Nesse caso, quem tomou a iniciativa de entrar com a providência foi Jesus. Porque na hora do desespero, na hora do vento contrário, os discípulos não clamaram a Deus. Os discípulos não buscaram a Deus. Os discípulos não pensaram que estavam caminhando com o próprio Deus do seu lado. Olha o que diz o texto. Mas à quarta vigília da noite, quem foi em direção aos discípulos? O texto diz imediatamente que é Jesus que vai se dirigir aos seus discípulos. A iniciativa aqui é de Deus. É Deus Deus tomando a iniciativa e o controle da situação que os discípulos estavam vivendo. Então, eu tenho uma palavra para você. A segunda é que Deus toma o controle e Ele toma a iniciativa de dar a solução para esses problemas que nós estamos vivendo. Mas o que devemos de fazer, pastor? Simplesmente não podemos reagir como os nossos irmãos discípulos reagiram. Porque diz o texto que quando Jesus, irmãos, sai do monte e vai na direção dos discípulos, no versículo 26 diz assim, que os discípulos vendo-o, não diz que era Jesus, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, a primeira coisa que veio na mente dos discípulos era a falta de esperança, a falta de entendimento, de confiança. Até porque a palavra que eles dizem é um fantasma. É quando o desespero, a falta de fé, ou quando a nossa fé é abalada, e Deus vem ao nosso encontro, isso para nós até é um susto.
para os discípulos foi um susto. Por quê? Porque os discípulos se esqueceram que estava andando com Deus Todo-Poderoso. Um Deus que tem o controle sobre o céu, sobre a terra, sobre as águas, o mar, o vento. Mas o texto nos diz que pela atitude, pela a reação dos discípulos, isso na verdade revela a dúvida que estava no coração daqueles homens. Meu irmão, minha irmã, não podemos deixar essa dúvida tomar conta dos nossos corações. Descanse na promessa de Deus. Descanse sobre a palavra de Deus. Deus não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa, mas Ele é fiel e vai cuidar de nós. Ele cuida de mim, vai cuidar de você, vai mandar o provimento, a providência, porque Ele é um Deus fiel. Os discípulos deixaram a dúvida entrar no coração e se assustaram, é um fantasma. Foram vencidos pelo medo. Eu quero dizer aqui em nome de Jesus Cristo, não deixe o medo vencer a sua fé. Não deixe o coronavírus aplacar a sua fé. Não deixe, irmão, esses rumores que nós estamos ouvindo de guerra, essas notícias, irmãos, que abalam a nossa fé, essas notícias que não edificam, que não somam com a palavra, que não edificam a nossa fé. Eu tenho uma palavra para você de esperança. Não deixe a dúvida entrar no vosso coração. Não perca a razão. Tenha fé e confie em Jesus Cristo. Os discípulos deixaram a dúvida e eu penso comigo que eles achavam que Jesus não era capaz de andar sobre o mar, irmãos. Eu acho isso é agora. Eu quero dizer para vocês que é agora. E a hora chegou que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Você é um adorador? Você é um daqueles que adora a Deus em espírito e verdade? Então você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um aleluia aí? Será que você pode fazer isso? Os discípulos não transmitiram, demonstraram e acharam que Jesus não era capaz. E vem Deus sobre o mar, aleluia. E Deus não anda, ele flutua sobre o mar, irmãos. Ele vem sobre as águas. E eu não sei qual é o fantasma da sua vida. Porque nesse caso, quando Jesus aparece com todo o seu poder, demonstrando o seu controle, o seu domínio sobre as leis da natureza, os discípulos se assustaram, porque estavam com a sua mente empedernicida de mitologias, de fantasias. Não, precisamos entrar na realidade de Deus. Jesus, porém, lhes falou logo. Eu acho lindo, irmãos, muito lindo. Sabe por quê? Porque essa palavra é ideal para os dias que nós estamos vivendo. Você está aí no seu lar, eu aqui na minha casa, e é difícil. Você abre o portão ali, sai ali, não tem ninguém na rua. Você precisa fazer um deslocamento, você não vê mais ninguém em carro. É como se fosse todo dia fosse feriado, feriado, feriado. E aqui o texto está dizendo, irmãos, que criança, achando que Deus não tinha poder, não era capaz, e de repente a primeira palavra que vem da boca de Deus é: tem bom ânimo. Mas para quem é que Deus está dizendo? Não, a primeira coisa que Deus disse, que Jesus disse, é direcionada a palavra que Deus tem para você, é para o seu coração, não para a crise que estamos enfrentando, não para o vírus que é mortal, que é letal, não para o problema financeiro, não para o problema comercial, não. A primeira palavra que Deus está dizendo é o seguinte: acalma o teu coração. Acalma.
acalma. Respira, respira. A primeira, tem bom ânimo, quer dizer, tenha vida. Acredite, confie. Jesus diz, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele é a minha segurança. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha salvação. E é essa palavra que eu vos deixo. Assim como Jesus Cristo socorreu, tirou a dúvida, tirou a incerteza, demonstrou o seu poder, isso é real. E é agora, e é nessa hora que você, eu, nós temos que desfrutar dessa confiança, essa maravilha, esse poder sobrenatural de Deus. Vamos continuar orando. Vamos continuar consagrando a nossa vida. Eu estarei aqui, irmãos, terça, quinta e domingo, às 8:30 da noite, transmitindo uma palavra para vocês. Vamos continuar com os nossos joelhos no chão, buscando a Deus, se lembrando que há um Deus no céu que se preocupa conosco. Não estamos aqui por acaso, jogado ao léu, não. Nós temos um Deus presente que cuida de nós. E é o Deus que está consolando você agora. Então, vamos reunirmos nos nossos lares, com a família, com quem você está. Não, é só com quem você está. É agora que você vai ser o sacerdote da sua casa. É agora que você vai demonstrar a mulher de Deus que você é. É agora que vamos sentar na mesa e lembrarmos de que Deus é onipresente. Meus irmãos, eu agradeço essa oportunidade de estar com vocês, de entrar no seu lar, na sua casa. E essas são as palavras de Jesus, palavra de Deus para os nossos corações. Continue crendo, continue orando. E nós aqui em Pindamonhangaba, Assembleia de Deus, Ministério Belém, situada ali no Jardim Morumbi, na rua Sargento Elias Pereira do Reis, 142. Quero dizer aos irmãos que assim como Deus tem te alcançado, te abençoado, lembre-se, irmão, que todos nós temos os nossos compromissos. A nossa vida continua, a parte administrativa da cidade não para, da igreja também não para, né? Então, você que é abençoado, você que tem o seu compromisso, lembre-se da sua igreja. Viu? Quero agradecer a todos também. Vocês, nossos irmãos, conhecem, mas para quem ainda não teve a oportunidade, eu quero agradecer a minha esposa, a nossa irmã Adriana, e o meu filho Micael, que está ali. Pode dar uma paz do Senhor para os irmãos, e nós vamos encerrar. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor aos nossos irmãos, e vamos encerrar esse culto aqui, mas o culto continua na sua casa. Vamos orar? Em nome de Jesus? Vamos? Feche os seus olhos, incline sua cabeça. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por essa palavra maravilhosa, essa palavra que o Senhor nos deu aqui esta noite, ó Deus. Esse lindo episódio que os discípulos viveram está registrado na tua santa palavra.
esse episódio que demonstra que o Senhor é o Deus que tem o poder sobre a terra e os céus, o mar e os ventos, e todos eles lhe obedecem. E sabemos que tu és o Deus que vê a nossa necessidade, que vê os nossos conflitos, conhece as nossas crises. Eu quero pedir a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que Teu Santo Espírito alcance cada ouvinte da palavra de Deus, cada irmão, cada irmã, seja pelos 4 cantos dessa terra. E eu rogo a Ti, ó Deus, por esta nação, pelo nosso país, que o Senhor, ó Deus, entre com a providência, iluminando a medicina, iluminando, ó Deus, a ciência, os homens, para que encontrem uma vacina para este vírus, Senhor. Eu quero que o Senhor guarde os teus filhos. Porventura, aqueles que, por necessidade, precisam se deslocar. Por fé, eu quero pedir ao Senhor que cobre eles com o teu sangue precioso, Pai. Porque a tua palavra diz que nenhuma peste chegará à tenda dos teus servos, e o teu sangue nos guarda, Senhor. Eu quero pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor estenda as mãos sobre este mundo, sobre as nações, sobre os nossos irmãos que estão no campo missionário, sobre os nossos irmãos que estão espalhados por esses 4 cantos da terra. Eu quero pedir a Ti, ó Deus, pela paz em Israel, pela paz no Oriente Médio, seja na Ásia, na África, na Europa. Não importa, ó Deus, porque o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. E todas as coisas estão patentes aos teus olhos. Conhecedor dos nossos corações, sabe do nosso deitar e do nosso levantar. Senhor, dê a nós condições psicológicas, que possamos repartir, ó Deus, o pão, que possamos ter a sensibilidade, ó Deus, de reconhecer que podemos fazer alguma coisa para aquele que agora precisa do nosso socorro. Que possamos, ó Deus, praticar esse amor, que possamos praticar, ó Deus, e compartilhar as bênçãos, e possamos, ó Deus, continuar proclamando, demonstrando que o Senhor é fiel e cuida de nós. Eu rogo a Ti pela Tua igreja, pelo nosso pastor Euclides Vaz Júnior, nosso pastor presidente, a irmã Nicinha, pastor Allen, irmã Marcelo, Eduardo e Elizabeth, ó Deus. Que o Senhor guarde todos os pastores, os cooperadores, os presbíteros, evangelistas, o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, o ministério nessa cidade, o ministério Belém nessa cidade. Que o Senhor estenda as mãos sobre as finanças, sobre a administração, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Uma boa noite e que Deus lhe dê uma boa noite de sono, revigorante, de sonhos do céu. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a amada igreja. Você pode dizer comigo amém? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, Micael, quem será contra nós? amém. Deus abençoe.